Bom, vamos lá. Então, a gente primeiro um pouco sobre o contexto em que a gente se encontra, né? A gente vai tratar a partir de agora de uma categoria de modelo probabilístico conhecido como redes bayesianas. Mas até chegar lá a gente vai ver alguns conceitos e algumas noções básicas. Então a gente está no contexto de modelos probabilísticos, é, ou seja, que vão manipular incerteza. E esses modelos, como qualquer modelo, vão ser simplificações do mundo real, né? No nosso caso aqui, certamente a gente não vai estar levando em consideração todas as variáveis possíveis no ambiente, nem todas as interações possíveis entre as variáveis. Mas, assim, o que importa é que o nosso modelo sirva para, ou funcione bem, para que o nosso agente atue de forma é, racional no nosso ambiente. Tá? Então, dentro desse quadro, a gente vai ver redes bayesianas a partir de hoje. Então, a gente tem algumas aulas previstas, essa é a primeira delas, sobre redes bayesianas, a mais introdutória. Bom, aí porque a gente vai ter interesse, né, de criar modelos probabilísticos, tem tudo a ver com a incerteza, né? E a incerteza vem muitas vezes por conta do desconhecimento, por exemplo, do estado completo do mundo ou de como ele funciona, né? E o nosso agente vai precisar tomar decisões baseado no que ele conhece, que a gente chama aí de evidência, né? Ou que tipicamente vem do que ele observou, né, através de seus sensores. Então, por exemplo, você pode precisar fornecer uma explicação de por que alguma coisa está acontecendo, né? Que seria um raciocínio diagnóstico. Você pode precisar fazer uma previsão, ou você precisa necessitar estimar quão útil vai ser ou quão valiosa é determinada informação. E isso precisa, todas essas coisas tipicamente vão precisar levar em consideração fatores incertos. Aí a gente vai ver que uma coisa importante para que a gente possa criar modelos tratáveis para problemas não triviais é que as variáveis que descrevem um modelo têm algum grau de independência entre elas. E a gente vai falar um pouco sobre isso a partir de agora. Então, ó, do ponto de vista aí probabilístico, né, a gente diz que duas variáveis são independentes se para toda instanciação delas, né, todo valor possível delas, a probabilidade do evento conjunto, do resultado conjunto xy é igual à multiplicação da probabilidade do x vezes a probabilidade do y. Se isso for verdade, o interessante para a gente vai ser a simplificação do modelo, porque note que para a gente guardar uma tabela, por exemplo, dessa conjunta XY, ela tem um tamanho do domínio de x vezes o domínio de y, né, o produto cartesiano aí das variáveis envolvidas na conjunta. Já se essa probabilidade pode ser decomposta como uma multiplicação das probabilidades individuais, a gente pode armazenar as tabelas de cada variável, né? E ao invés de ter o produto cartesiano das variáveis, a gente tem a soma de cada uma dessas tabelinhas, cada uma para uma variável. Outra forma de dizer essa mesma coisa, ou seja, de descrever quando duas variáveis são independentes, é simplesmente dizendo dessa segunda maneira: probabilidade de x dado y é simplesmente p de y. A gente pode obter essa segunda forma usando a fórmula de definição
da probabilidade condicional. E aí a gente escreve a notação que a gente usa para dizer que x é independente de y, usando esse símbolo, né? Isso indica que x é independente de y. Vocês lembram da aula passada a definição de probabilidade condicional? Deixa eu ver se tem aqui. Recapitulando. Aqui, ó. A gente tinha essa definição. Probabilidade de A dado B deixa eu aumentar aqui. Probabilidade de A dado B é P de AB sobre P de B, certo? Isso aqui é a definição da probabilidade condicional. Então, ó, aquela historinha lá que diz, a gente tem aqui, né, probabilidade, definição, A dado B. A dado B é probabilidade de AB sobre P de B, né? Então aquela outra história lá vem simplesmente disso. Então veja que probabilidade de x e y igual a P de x vezes P de y, né, a definição da independência. Probabilidade de x e y igual a P de x vezes P de y. A definição clássica de independência, né? Aí, note que você, para chegar nessa segunda forma aqui, né? Que é probabilidade, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, probabilidade de x dado y igual a P de x. Então a segunda forma é probabilidade de x dado y igual a P de x, né? Veja que nesse caso aqui, ó, se a gente usar essa fórmula, a gente vê, por exemplo, que probabilidade de, usando essas duas fórmulas, o que é que a gente pode tirar? Probabilidade de A dado B seria o nosso x dado y. E aqui seria o nosso P de y, né? Então veja que probabilidade, a gente pode fazer assim, né? Substituir, por exemplo, P de x, aqui no caso, eu poderia substituir aqui embaixo, vamos ver se assim dá certo, P de xy igual a P de x vezes P de y, sendo que P de y é P de x, aqui ó, P de, no caso P de y, se eu olhar aqui essa definição de condicional, né, eu posso dizer que é P de A, B, né? P de Y é
P de AB dividido por P de AB, não é isso? Tá certo isso? Eu só estou substituindo o Y aqui, que no caso seria meu P de B. Então seria P de AB, na verdade é XY, né? Eu fiz bobagem aqui. Pera aí, deixa eu só ajeitar aqui. Ó, então na verdade aqui a gente está usando XY, né? Eu só... E aqui é P de X dado Y, né? Certo? Simplesmente substituindo esse Y aqui. P de A é P de XY sobre P de X dado Y. E aí, o que é que acontece? Se a gente olhar quem é P de X aqui, aí vai ficar P de X ou P de X dado Y, se a gente quiser escrever na mesma ordem que está aqui, vou escrever como está aqui. Então, ó, isso aqui vai dizer que P de X dado Y aí vai ser isso aqui dividido por P de XY, né? Ou seja, vai cortar esse P de XY com esse P de XY e vai ficar só P de X. Certo? Aí por isso que a gente tem essa segunda forma equivalente aqui, que usa simplesmente a definição do condicional nessa forma para chegar aqui. Certo? Então é a mesma coisa. Voltando... Pronto, então a gente pode dizer que duas variáveis são independentes por essa forma, né, a definição clássica, ou essa outra forma que é equivalente. Aí note que muitas vezes as coisas não são realmente independentes, mas a gente assume que elas são independentes no nosso modelo. Na verdade, é muito difícil que duas variáveis sejam realmente independentes num problema real, mas às vezes você assumir que é independente, mesmo não sendo, mesmo assim você gera um modelo razoável que consegue tomar boas decisões. Então aqui, por exemplo, se você tem esse conjunto de variáveis, o tempo, né, se está fazendo sol, se está chovendo, o trânsito, se está engarrafado ou não, o fato de se você tem cárie ou não, e o fato se você está com dor de dente ou não. Aí você pode dizer, por exemplo, que o fato provavelmente o tempo em relação ao trânsito engarrafado não é independente, né? Se às vezes quando chove fica mais engarrafado e tal. Agora, por exemplo, o fato de você ter cárie e o trânsito estar engarrafado ou não, provavelmente isso é independente. Tá? Aí outras coisas pode ser que seja quase independente. Então, por exemplo, tempo e dor de dente. Pode ser que seja você possa considerar independente. Mas de repente nem é tão independente assim, porque se fizer muito frio, aí o do dente dói, entendeu? Então, pode ser que coisas não são realmente independentes, mas no seu modelo você pode até considerá-las. Bom, aí como é que você verifica se algo é independente? Aí você vê se de fato ele atende a definição de dependência. Tá? Então, por exemplo, aí está uma tabela de distribuição conjunta entre as variáveis do tempo, que é esse sol-chuva, e da temperatura, que é quente e frio. E os valores de probabilidade da conjunta. Então, note que isso aí é uma distribuição válida, né? A gente tem todos os valores de probabilidade entre 0 e 1, a soma deles dá 1. Então, é uma distribuição de probabilidade válida. Aí a pergunta é, as variáveis T e W são independentes? Aí como é que você procura ver isso? Aí basta você ver se de fato a gente tem o que a independência diz, né? Se a probabilidade
o resultado conjunto é igual à probabilidade dos individuais. Aí sendo que aqui você só tem uma tabela inicial da conjunta, mas a gente já viu na aula passada que a partir da tabela conjunta a gente consegue construir a tabela de qualquer variável, fazendo aquele processo lá de marginalização, né? Então, por exemplo, para construir a tabela da temperatura, basta a gente ver os casos, por exemplo, que é quente, soma as probabilidades, dá 0,5. Os casos que é frio, soma as probabilidades, dá 0,5. Tá? Forma análoga aqui para o tempo. Está fazendo sol ou chuva, você pega outros casos que está sol, soma as probabilidades, deu 0,6. Os casos que tem chuva, soma as probabilidades, deu 0,4. Pronto. Então essas são as tabelas de probabilidade das variáveis separadamente. E agora é só você ver se multiplicando essas coisas de fato vai atender o que a gente precisa, né? Então, ó, qual é a probabilidade de quente e sol se isso fosse independente? Seria a probabilidade de quente vezes a probabilidade de sol. Então, quente é 0,5, sol é 0,6. Então, seria 0,5 vezes 0,3, 6 que dá 0,3. Aí, nesse primeiro valor, você já vê que não é independente, porque deu 0,3 e aqui é 0,4. Certo? Então, se já falhou em um, já sabe que não é independente. Algumas coisas são claramente independentes, né? Então, por exemplo, se você jogar n vezes uma moeda equilibrada, a probabilidade de cada uma das vezes que você jogar da cara ou coroa vai ser 0,5. E a probabilidade do evento de uma configuração específica, né, cara, coroa, taranã, vai ser simplesmente a multiplicação das probabilidades, já que tudo aí é independente, cada uma das jogadas. E aí, isso é o grande interessante de quando isso acontece é a capacidade de simplificação, de compactação da representação da tabela de probabilidade. Porque veja que se você fosse representar essa conjunta numa tabelona, você iria precisar de um espaço da ordem de 2 elevado a n, né? Porque você precisaria de todas as combinações, seria o produto cartesiano dessa coisa, seria 2 elevado a n. Já todos eles sendo independentes, aí você pode armazenar essas tabelinhas separadas, e na verdade ao invés de 2 elevado a n, você passa a ter 2 vezes n, né? Porque você tem n variáveis, cada um ocupando 2. Né? E aí 2 vezes n é muito menor do que 2 elevado a n quando n é grande. Né? Agora, na vida real é muito raro você ter independência completa daquela forma que a gente acabou de falar. O que é mais comum nos problemas reais é a gente ter alguns tipos de independência assim, não totalmente independentes que acontecem na prática. Então, o que muitas vezes a gente observa é o que a gente vai definir agora, que é a chamada independência condicional. Aí como é que funciona a independência condicional? Aqui a gente tem um exemplo onde as variáveis são se você está sentindo dor, se você tem cárie e se uma sondazinha que o robô dentista aqui usa para verificar se você tem cárie, detecta a cárie ou não. Certo? Todas elas são variáveis binárias, né? Então a gente vai usar aquela notação dor mais, dor menos, cárie mais, cárie menos para representar os valores. Então, ó, veja que nesse caso, se você tiver uma cárie, a probabilidade de que a sonda irá detectá-la ou não vai depender do fato de você estar ou não com dor de dente, certo? Se a sonda catuca lá o dente e sente a cárie, você está sentindo dor ou não está sentindo dor, não vai influenciar na capacidade da sonda de detectar a cárie, certo? Então veja que nesse caso a gente vai ter que a probabilidade da detecção da cárie, dado que você esteja sentindo dor
e você tenha cárie, vai ser a mesma probabilidade da detecção da cárie, dado que você tenha a cárie, sem levar em consideração o fato de você ter dor ou não. Essas duas probabilidades vão ser iguais. Isso acontecendo para todos os valores, né, possíveis. Então veja que aqui é outra possibilidade, né, você com a probabilidade de ter detecção da cárie, dado que você tem dor, mas não tem cárie. Aí, de novo, vai ser independente da dor e vai ser simplesmente a probabilidade de detecção da cárie, dado que você não tem cárie. Certo? Se isso acontecer para todos os valores de detecção, dor e cárie, qualquer instanciação aqui de mais e menos dele, a probabilidade da detecção e essas duas coisas for independente da dor, né, ficando só a cárie, então a gente pode dizer que a variável detecção é independente da, na verdade, melhor dizendo, a variável da detecção, né, é condicionalmente independente de dor, dado o valor de cárie. Tá? E aí aqui a gente está escrevendo com o nome das próprias variáveis ao invés de dar os valores dela para dizer isso, né? Dizendo que probabilidade da detecção dado do valor de dor e o valor de cárie vai ser a mesma coisa que a probabilidade de detecção dado somente cárie, certo? Ou seja, dor não influencia nessa probabilidade aí, tanto faz, ela não precisa se constar na equação, né? Aí outras formas de dizer a mesma coisa, né, que a gente pode transformar uma forma na outra usando as equações de definição de probabilidade condicional, são essas aí, certo? Então a gente pode dizer também que probabilidade de dor da detecção em cárie é igual a probabilidade de dor dado cárie. A gente pode dizer que probabilidade de dor de detecção dado cárie é igual a probabilidade de dor dado cárie vezes probabilidade de detecção dado cárie, né? Todas essas são formas equivalentes de dizer essa mesma coisa aqui. Então, ó, essa forma de independência, a independência condicional, acontece mais nos ambientes reais, certo? É difícil você ter independência absoluta ou incondicional, como lá no exemplo da moeda. E aí a gente vai usar essa notaçãozinha para dizer que x é condicionalmente independente de y dado z, assim, x é condicionalmente independente de y dado z, né? Nota que toda vez que x for condicionalmente independente de y também vai ser condicionalmente independente de x dado z, né? Então, na verdade, é como se essa cerquinha aqui você pudesse trocar, ó, o x e o y dos lados e vai continuar sendo verdade, né? Fixado z. Bom, aí isso vai ser verdade somente se a gente tiver essa propriedade, né? A probabilidade de x e y dado z vai ser igual à probabilidade de x dado z vezes a probabilidade de y dado z. Então veja que fica parecido com a fórmula de independência absoluta, né? Sendo que agora é condicionado a z, né? Das probabilidades condicionais. Outra forma equivalente, né, de dizer probabilidade de x dado zy é igual à probabilidade de x dado z. Aí aqui tem alguns exemplos para a gente brincar. Esse domínio aqui, por exemplo, você tem o fato do trânsito estar engarrafado ou não, você tem um guarda-chuva, você está usando ou não um guarda-chuva, coisa do tipo, você leva ou não um guarda-chuva, e o fato de estar chovendo. Então, que tipo de independência a gente poderia observar nesse caso? Vamos ver aqui.
Então, ó, trânsito engarrafado, guarda-chuva e chuva. Então, se a gente chamar de trânsito engarrafado T, guarda-chuva de G e chuva de C, quem é independente é quem? Ó, a gente pode observar aqui, bom, a chuva é que vai influenciar ó, se você está usando guarda-chuva ou não, se o trânsito está engarrafado, né? Então você pode dizer que, ó, dado que está chovendo, dado a chuva, né, que está ou não chovendo, então trânsito engarrafado, que é T, vai ser independente do guarda-chuva, dado que está chovendo, certo? Ou seja, a probabilidade de você vou botar, é melhor botar T minúsculo, né? A probabilidade de você estar com guarda-chuva, dado que está chovendo e o trânsito está engarrafado, vai ser a mesma probabilidade de você estar com guarda-chuva e tá chovendo, né? Ok? O que determina se você vai estar com guarda-chuva ou não é a chuva, a mesma coisa que o trânsito engarrafado. Então, nota que eles são condicionalmente independentes, dado que está chovendo, mas eles não são, tipicamente não vão ser independentes em absoluto, né? Porque se você olhar só para os dois, o trânsito engarrafado, e se você está com guarda-chuva, aí vai ter uma independência do tipo, quando o trânsito estiver mais engarrafado, vai ter mais chance de você estar com guarda-chuva por conta que o trânsito está engarrafado porque está chovendo, certo? Então eles não são independentes absolutos, mas dado a chuva eles são independentes, certo? Aí outro exemplo aqui, domínio, fogo, fumaça e o alarme de incêndio. Quem é que é independente a quem? Vamos pegar aqui. Então, ó, se a gente chamar fogo de F, fumaça, eita, fumaça de quê? De U, a letra em seguida do S. E alarme de A. É, então, quem é independente de quem? Oi? Veja, a gente pode ver que o que ativa o alarme, que é um alarme de detecção de fumaça, vai ser a fumaça, né? Não é a fumaça que ativa o alarme? Então, a gente pode dizer que a, o alarme é independente do fogo dado a fumaça, certo? Porque o alarme vai ser ativado pela fumaça, certo? Então, dado que tem fumaça, ele vai ter uma probabilidade de disparar independente do fogo, tá? Novamente, trata-se de apenas uma independência condicional, né? A gente, de forma absoluta, não vai ter que o alarme vai ser independente do fogo, porque o fogo vai causar fumaça, né?
Bom, aí lembrando, ó, a gente tem a nossa regra da cadeia, que a gente viu na aula passada, né? E a gente viu que a gente pode expressar uma conjunta assim como produto de várias condicionais, né? Por exemplo, a gente pode escrever nesse formato, né? P de x1 vezes P de x2, condicional a x1, P de x3, condicional a x1 e x2 e assim por diante. Aí, ou seja, quando a gente tem uma conjunta desse tipo, esse aqui é o nosso exemplo de trânsito engarrafado, chuva e guarda-chuva, a gente poderia, por exemplo, é, usar a regra da cadeia para escrever dessa forma, né? Por exemplo, né, para a probabilidade de chuva vezes probabilidade de tráfego dado de engarrafamento, né, vezes chuva vezes probabilidade do guarda-chuva dado esses dois, chuva e engarrafamento. E aí, quando a gente tem independências, o que acontece é que algumas dessas expressões vão simplificar-se, né? Então veja que aqui a gente tem uma independência, né? Aqui. Então essa expressão vai simplificar para essa aqui, né? Que a probabilidade de você estar com guarda-chuva, dado que tem chuva e trânsito, vai ser a mesma de probabilidade de você ter com guarda-chuva, dado que tem chuva, dado que a probabilidade uma vez que tem chuva, né, vai ser independente. Uma vez que tem chuva, a umbrella vai ser independente de traffic. Tá? E aí com isso a gente vai poder ter modelos mais simples para a probabilidade conjunta, né? Graças à independência condicional. A gente vai ter tabelas mais simples, né? Aí as redes bayesianas vão ser modelos gráficos, grafos, a gente vai ver daqui a pouco, que vai nos ajudar a expressar essas independências condicionais. Aqui, ó, lembrando do nosso exemplinho lá dos fantasmas, onde a gente tinha num grid um sensor de localização do fantasma, né? E ele ficava vermelho, amarelo, laranja, né? Lembre-se. Aí aqui é uma versão ultra simplificada daquilo ali, onde seu grid só tem dois quadrados e o você tem então três variáveis aleatórias, né? A variável t e o sensor aqui a gente também só está considerando o sensor ficar vermelho ou não, de cima e o de baixo, né? Então a gente tem uma variável para dizer que o quadrado de cima ficou vermelho, uma variável para dizer que o quadrado de baixo ficou vermelho e uma variável para dizer se o fantasma está em cima. Ou seja, aqui está considerando tudo binário, né? Então o fantasma está embaixo, por exemplo, seria o G-, e ele está em cima o G+. Aí se a gente tiver essas probabilidades aqui, onde a distribuição a priori de onde o fantasma está em cima ou embaixo é tudo metade, né? E isso aqui é como funcionam os sensores, né? Que é algo também conhecido. Então, por exemplo, isso aqui vai dizer qual é a probabilidade do sensor de cima ficar vermelho, dado que o fantasma também está em cima, certo? Então, isso é como o modelo do sensor, né? Que é algo conhecido. Aí, se a gente quiser agora calcular a probabilidade de algum resultado, aí pela regra da cadeia, a gente poderia escrever assim, né? Probabilidade dessa conjunta vai ser P de G vezes P de T dado G vezes P de B dado G. Não, aí está faltando alguma coisa aqui, mas por que ficou assim, né? Porque lembre-se que na regra da cadeia original, esse último aqui seria... deixa eu escrever aqui. Ó, na regra da cadeia original, o que é que a gente teria?
Então, ó, aqui seria P de G, P de T dado G, e esse último seria P de B dado G, T, né? Esse último termo aqui. Ou seja, probabilidade do B dado GT. Lembrando que B é o quadrado de baixo fica vermelho, o G o fantasma está em cima e o T, o quadrado de cima fica vermelho. Agora, note que dado onde o fantasma está, né, que esse é o G, o quadrado de cima ficar vermelho, de baixo ficar vermelho, são independentes, né? Então, por isso que a gente pode, ao invés de precisar ter essa tabela aqui, a gente só precisa ter essa, certo? Isso simplifica o nosso modelo. Não, é porque isso aqui é um modelo simplificado, aí ele só está considerando que o sensor ou fica vermelho ou não fica vermelho, ao invés daquelas cores todas, verde, amarelo, laranja e vermelho. É, mas é porque nesse modelo simples só tem dois quadrados, né? Aí quando é um modelo maior, aí assim, não é um negócio tão binário assim, né? E assim, nota que poderia acontecer dos dois estarem vermelho, né? Quando daquele coisa. E aí nesse caso, esse modelo não dá para calcular muita coisa, né? Mas no caso geral, seria melhor você levar assim, você precisa levar em consideração todo o conjunto, né, de coisas. Então, você codificando o modelo dessa maneira, você vai poder levar em consideração quantitativamente toda a informação que você tem, né, sem precisar escrever regrinhas ou coisas do tipo. Veja aí, a gente poderia calcular os valores, né, dado veja que aqui a gente tem todos a conjunta, né, e a gente pode calcular tudo a partir desses valores aqui, né, sem precisar armazenar toda a conjunta, né. Então veja que aqui a gente teria menos coisas a armazenar em geral do que uma conjunta inteira, né? Nesse exemplo muito pequeno não faz muita diferença, né? Mas... Bom, então, ó, como eu tenho falado, né, não vai ser interessante usar tabelas completas da conjunta como nosso modelo probabilístico, porque ela é muito grande, né, para ser representada explicitamente. E aí seria muito difícil trabalhar com isso, certo? Isso só iria funcionar com um número pequeno de variáveis e também, de preferência, que o domínio delas fosse pequeno. A ideia das redes bayesianas é usar as independências condicionais existentes para representar a conjunta através de tabelas de probabilidade condicional, e a gente tem um grafo que representa essas independências, certo? Então, as redes bayesianas são modelos gráficos, a gente vai ver um pouco mais daqui a pouco, né? E nesses modelos vai estar descrito, caracterizado como as variáveis interagem
ou quais são as dependências entre elas, né? Daqui a pouco a gente vai ver isso melhor. Aqui está um exemplo grande, né, de como pode ficar o jeitão de uma rede bayesiana um domínio complexo, certo? Então isso aí poderia ser uma rede bayesiana para estimar os custos de um seguro. E aí a gente tem várias variáveis aqui sendo levadas em consideração, certo? Tipicamente o seguro de um carro, certo? Então, por exemplo, aqui tem uma variável que é a classe socioeconômica da pessoa, do proprietário, certo? Quanto ele é rico, por exemplo. Aí isso tem uma grande influência no caso, nessa variável aqui, se ele possui mais de um carro ou não, né? Aí veja que essa coisa aqui está indicando que o fato dele ter um carro extra ou não tem uma influência direta aqui do fator socioeconômico dele, mas, por exemplo, não tem uma influência direta no se o carro tem airbag, esse tipo de coisa, certo? Então, a gente vai ver que, por exemplo, dado o fator socioeconômico da pessoa, isso seria assim, o suficiente para você determinar a probabilidade dele ter um carro extra, certo? Novamente uma independência condicional, né? Então, por exemplo, a gente poderia dizer que dado o fator socioeconômico da pessoa e ele ter um carro ou não é independente dele ter sido um bom estudante, tá? Mas note que ser bom estudante ter um carro extra pode não ser independente em absoluto, né? Se, por exemplo, quem foi um bom estudante vai ter um status socioeconômico melhor, então vai via esse caminho influenciar no caso do cara ter carro extra ou não, certo? Mas se você já souber o status socioeconômico dele, aí você não precisa mais, digamos assim, do saber do fato dele ter sido um bom estudante ou não, tá? Aqui um outro exemplo menor, né, de uma rede bayesiana, assim, de manutenção, certo? Então, de diagnóstico, por exemplo, para você que pode, se o carro não está ligando, né? Aí quais são as variáveis que influenciam isso, o que é que poderia influenciar, tal. Esse tipo de rede pode ser montado para diagnóstico do tipo, qual é o possível motivo do carro não estar ligando, certo? Bom, aí como vão funcionar esses modelos gráficos de redes bayesianas? É, então, ó, vai ser um grafo, né, como eu mencionei, e nos nós do gráfico a gente vai ter as variáveis. Com cada variável tem o seu domínio, né? E as variáveis, elas tanto podem ter sido observadas, ou seja, fazem parte da evidência, ou não observadas. E aí a gente vai ter os arcos entre as variáveis que vão indicar interações entre elas desse tipo que está sendo chamado aqui de influência direta, né? A gente vai ver que esse negócio que a gente está chamando de influência direta, na verdade, mais formalmente o caso que essas coisas codificam independências condicionais, tá? Então, daqui a pouco a gente deixa isso mais claro. Então, ó, nesse exemplo aí, aquele mesmo exemplo, né, a gente poderia ter algo assim, né? O fato de você ter cárie tem uma influência direta no caso da sonda detectar ou não, e também tem uma influência direta no caso de você ter dor de dente, tá? Agora, por exemplo, se você sabe se a pessoa tem cárie ou não, aí a probabilidade da sonda detectar é independente do fato de você ter dor de dente, tá? Bom, então ó, a gente às vezes tem mais facilidade também de imaginar esse tipo de relação como uma relação causal, né? Do tipo,
A cárie causa dor de dente, né? A seta implicando causa, né? Isso, às vezes, a gente tem redes bayesianas causais, assim construídas, é, mas a gente vai ver que, na verdade, não necessariamente isso, uma seta significa causa, certo? Uma relação causal. A gente vai também falar mais sobre isso daqui a pouco. Bom, voltando para o caso de independência total, né, o exemplo das moedinhas, se a gente fosse construir uma rede bayesiana para isso, note que nossas variáveis seriam as n jogadas, né, x1, x2, né, xn, se deu cara, se deu coroa. Mas como nesse exemplo a gente tem absoluta independência entre as variáveis, não tem nenhuma influência entre elas. Então se a gente fosse construir uma rede bayesiana, seriam simplesmente n nós aí, um para cada variável, sem nenhum arco entre eles, certo? Mas não vai fazer sentido prático a gente construir rede bayesiana para algo que é totalmente dependente. E também a gente não vai ter muitos casos de coisa totalmente independente. Bom, outro exemplo aqui, onde a gente já pode talvez observar influência, né? Dependência ou independência condicional apenas. Se a gente tem essas variáveis, né, R para dizer se está chovendo ou não, T para dizer se o trânsito está engarrafado ou não. Aí, nosso primeiro modelo considerando que essas coisas seriam independentes. Então, a rede bayesiana seria assim, né, as duas variáveis independentes. Um segundo modelo, aí não, a gente vai levar em consideração que a chuva influencia no trânsito, né? Tipicamente a chuva causa engarrafamento. Então a gente teria uma rede bayesiana assim. Aí a pergunta é por que a gente pode dizer que um agente que usa o segundo modelo tem um modelo melhor do que o que usa o primeiro modelo. Então, o mais importante aí de observar vai ser que quando você tem uma relação assim, que não é independente, significa que quando você observa alguma coisa sobre uma das duas variáveis, vai se refletir no que você, nas probabilidades da outra, né? Ou seja, se você observar se está chovendo ou não, isso vai refletir na sua crença a respeito de que se está engarrafado ou não, certo? E isso vai refletir o que acontece no mundo real, né? Se você não tem relação, assim, está independente, então, assim, você observar se está chovendo ou não, não vai ter nenhum reflexo no que na sua crença de se está engarrafado ou não, certo? Então, esse modelo aqui vai ser melhor porque vai permitir você a refinar a sua crença baseado na observação da outra variável, a refinar a sua crença sobre uma variável baseado na observação da outra, nesse caso. Aí, se a gente for brincar um pouco com isso, nesse formato causal, né, a gente pode tentar construir algumas redezinhas causais assim. Então, ó, nesse primeiro caso, a gente tem essas variáveis. Trânsito engarrafado, está chovendo, baixa pressão atmosférica, se está caindo gotas de chuva dos telhados e se vai haver jogo de futebol na cidade um dia lá e se você tem cárie. Certo? Então, a gente tem todas essas variáveis aí. Como é que a gente poderia construir uma rede bayesiana nesse espírito causal, né? Ou seja, tentando apontar das causas para os efeitos. Então, ó, veja que você pode pensar, por exemplo, que você pode pensar que baixa pressão atmosférica pode causar, ou ser um dos fatores para causar chuva.
Aí se tá chovendo, né, causa os telhados gotejando. O que mais? Trânsito engarrafado. O que mais? Aí a gente tem jogo de futebol e cárie ainda, né? Veja que jogo de futebol aí vai depender do seu domínio, né? De repente você pode considerar que o jogo de futebol é independente de tudo isso, né? Ou seja, todo jeito vai ter o jogo de futebol. Dependendo disso estar de um jeito ou do outro, vai ter a mesma probabilidade do jogo de futebol. Mas de repente você pode considerar que se chover demais o jogo pode ser cancelado, certo? Então você pode justificar uma setinha aqui também, né? Eu botei tracejado porque, bom, pode ser que você considere que o jogo tem de todo jeito, aí não seria, não teria dependência, mas pode ser que tenha, né? E o fato de você ter cárie ou não, provavelmente nada disso tem a ver com isso, né? Então você poderia considerar a cárie independente, tá? E aí tem uma rede desse tipo. Esse outro aqui. A ideia é o seguinte, esse é um exemplo clássico que aparece na literatura quando se trata de rede bayesiana. Então lá no livro ele vai aparecer também esse exemplo, que é o seguinte, você está num contexto que você tem um alarme de invasão de uma casa e ele pode tocar ou não, né? E uma vez que ele toque, você tem dois vizinhos aí dessa casa que tem um alarme, que é Maria e João. E aí, ao eles ouvirem o alarme tocar, eles telefonam para o dono da casa para avisar que o alarme está tocando, certo? Então, o que acontece? Mas acontece que de repente o alarme pode disparar, porque de fato teve um arrombamento, mas pode ser que ele dispare porque teve um terremoto, por exemplo. Não foi um arrombamento, certo? Se a gente fizer uma rede bayesiana assim causal, a gente pode dizer que, bom, o terremoto é independente dessas coisas, de ter ou não terremoto, né? Agora, o terremoto pode fazer o alarme disparar. Aí, a gente, nesse exemplo aqui, tipicamente vai considerar que João e Maria, ambos, eles telefonam baseadas no se o alarme está tocando ou não, certo? Então, o alarme tocar ou não é que vai determinar se João liga ou se Maria liga. E o arrombamento também faz o alarme tocar, certo? Então, a gente poderia ter uma rede assim. Bom, aí deixando mais claro um pouco a questão de o que a rede, o que os arcos codificam, né? Uma rede bayesiana. Então, ó, veja, uma rede bayesiana então vai ser um conjunto de nós, né? E arcos que identificam o que a gente chamou até agora de influência, né, direta, é, mas, mais precisamente o que uma estrutura dessa codifica ou diz é que a probabilidade cada nozinho desse vai ter uma probabilidade condicional associada, que vai ser justamente qual é os valores de probabilidade para essa variável, dado os pais dela, certo? Ou seja, os arcos
os pais dos arcos que chegam nela. Então, numa rede bayesiana, a gente vai ter uma topologia, assim, nós interligados, e cada nó vai ter uma tabela de probabilidade tipicamente condicional, se tiver nó chegando nela, né, que é os valores dela dados os valores dos pais. Se for no caso de alguém que não tenha nenhum pai, aí vai ser simplesmente a probabilidade dele. Tá? Aí o que é que acontece? A gente vai ter numa rede essas coisas todas codificadas, e o interessante é que se as independências ou dependências condicionais que estão codificadas na topologia da rede satisfazem as independências condicionais reais, né? Ou seja, representam as independências reais, como a gente pode considerar nesses exemplos que a gente acabou de fazer, que seria o caso. Então, a gente pode obter a probabilidade de qualquer resultado simplesmente fazendo o produto dessas probabilidades condicionais da variável, cada variável vezes dado os seus pais, na configuração que corresponde a esse resultado para o qual você quer calcular a probabilidade. Tá? Então, por exemplo, nesse exemplo da Cari, a gente tem essa redezinha aqui, certo? Então, se a gente tem isso, deixa eu pegar aqui. Ó, se a gente tem isso, qual é a probabilidade desse resultado? Aí note que é esse produtório aqui das coisas compatíveis a ela, né? Então vai ser, ó, a probabilidade da Cari, a Cari não tem dependência nenhuma, ninguém chegando nela, né? Então a tabela de probabilidade aqui vai ser simplesmente probabilidade de mais Cari e probabilidade de menos Cari. Então essa tabelinha aqui, né, vai ser algo assim, né? Mais Cari menos Cari e um valor, sei lá, 0,5, 0,5, por exemplo. Mas podia ser qualquer valor aqui, né? Então, essa tabela codificada nessa variável vai ser algo assim, só esses dois valores. Já essa detecção, a gente tem que ela tem como pai Cari, né? Então, essa tabela aqui, né, vai ser tipo assim, qual é a probabilidade de mais detecção dado Cari? Qual vai ser a probabilidade de menos detecção dado que não tem Cari? Qual vai ser a probabilidade mais detecção, tá faltando aqui, mais detecção com menos Cari e menos detecção com mais Cari, né? Então essa tabela aqui é essa tabela de distribuição condicional, detecção dado Cari, e aqui eu tenho os valores de probabilidade, certo? E aqui, analogamente, vai ser a probabilidade de do dado Cari, ou seja, vai ser a probabilidade de mais do dado mais Cari, menos do dado menos Cari, etc, certo? E a gente quer saber a probabilidade desse evento aqui, então a gente vai fazer a multiplicação dos valores compatíveis a esse resultado de cada tabela. Então, aqui não é mais Cari, então a probabilidade da tabela dessa variável vai ser essa linha aqui do mais Cari. Aí aqui, detecção, aí veja que é mais detecção e mais Cari. Então a gente vai usar o valor aqui da linha do mais detecção e mais Cari, o valor de probabilidade que tiver aqui, certo? Esse vezes o daqui, qual daqui? O probabilidade de mais Cari dado
de dor, né, de menos dor, dado mais cárie, que é o compatível com isso aqui. Multiplica os três, vai ter o valor do resultado. Certo? Então veja que a gente pode calcular a probabilidade de qualquer resultado tendo armazenado somente essas tabelas locais, certo? Fazendo a multiplicação do que for compatível com o que a gente está querendo calcular. Já está aqui. Aí uma pergunta que você pode fazer é por que isso dá certo, né? Porque de fato, ao fazer isso, essa multiplicação dessas condicionais, a gente está calculando o valor correto da conjunta, certo? Aí isso funciona porque, de novo, note que pela regra da cadeia, a gente consegue escrever a probabilidade da conjunta, né, pelo produtório dessas probabilidades condicionais, como na regra da cadeia. E se a gente assumir que há as independências condicionais que de fato que estão codificadas na topologia da rede, ou seja, que o que ele está dizendo lá que é independente realmente é condicionalmente, né? Ou seja, o que é que a topologia da rede nos diz? É que toda vez que a gente tiver uma probabilidade do tipo condicional, né, do tipo probabilidade de xi dado x1 dananã, até xi menos 1, essa forma da regra da cadeia, então esse monte de variável aqui, na verdade, eu posso tirar as que não são os pais de xi, porque ele é condicionalmente dependente a eles, né? Então, isso aqui é igual a isso. Então, se eu consigo encontrar uma ordem aqui de variáveis, né, de escrever as variáveis, de forma que eu tenha as condicionais aqui refletindo as independências, então cada um dos termos vai simplificar para isso aqui. Certo? Ou seja, veja que tem esse assuma aqui, né? Então, uma coisa que, para funcionar, você está assumindo que as independências codificadas na topologia da rede, de fato, são reais, né? E aí isso vai simplificar para isso. Aí nota que um efeito disso, né, é que quando você faz uma topologia de rede bayesiana, você está assumindo determinadas independências, né? Então não é qualquer... Eu pego uma tabela conjunta qualquer e posso representar isso com uma rede bayesiana que eu queira, né? Pode ser que determinadas topologias não são compatíveis com as independências da conjunta que existem. Certo? Ao a gente fazer uma determinada topologia, a gente está assumindo isso aqui, né? Que a probabilidade de cada um dos carinhas, né? É dependente aos demais, dado os pais dele, certo? Então, para cada variável, a probabilidade dela, dados os pais, é independente das outras variáveis, que não são os pais, né? Bom, lembrando aqui, ó, que quando a gente tem um caso totalmente independente, como nesse caso das moedas, a probabilidade de um resultado qualquer seria simplesmente a multiplicação das probabilidades aqui individuais, né? Então, por exemplo, aqui está dizendo que o x1 foi H, o x2 foi H, o x3 foi T e o x4 foi H. Então a probabilidade seria 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5, ou seja, 0,5 a quarta. Aí aqui no exemplo do trânsito, aí a gente já tem uma redezinha, né? Aí se ela obedece a essa coisa aqui, né? Então a gente teria nessa variável associada a essa tabela, que está assumindo que tem esses valores, e aqui é a probabilidade dessa condicional aos valores do pai dela, que no caso é só o R, né? Então a gente teria a probabilidade no caso de mais R, no caso de menos R, do mais T e do menos T. Né? Se a gente quisesse calcular a probabilidade de um evento qualquer, aí é só fazer a multiplicação do que é compatível, né?
Então aqui seria do mais R, 1/4, vezes isso aqui mais R menos T, mais R menos T, seria 1/4. Né? 1/4 vezes 1/4 daria 1/8, certo? Então aqui seria 1/8. Aí naquele exemplo nosso da rede de alarme, aí a gente já tem mais probabilidades a representar, né? Veja que esses dois não tem nenhum pai, então a tabela da variável seria simplesmente para os valores dela, né? Então aqui arrombamento, a probabilidade de ter arrombamento está considerando que é 0,001, a probabilidade de não ter arrombamento 0,999. Terremoto, a probabilidade de terremoto é 0,002 e a probabilidade de não terremoto é 0,998. Nota que isso deve ser o Japão, né? Não é o Brasil, porque a probabilidade de terremoto é maior do que a de ter um arrombamento. Então, no Brasil não é nada realista isso. Mas no Japão pode ser que seja. Aí aqui, ó, nessa variável aqui, Maria liga, veja que ela tem como pai o alarme, né? Então a gente vai ter aqui, né, a probabilidade de Maria aqui, mas na verdade essa tabela aqui é do alarme. Né? Então, ó, essa tabela aqui na verdade, essa aqui vem depois. Essa tabela aqui é a probabilidade do alarme dado os pais. Os pais são B e E, aí por isso que tem aqui probabilidade de A dado B e E, né? E aqui todas as combinações possíveis, né? E os valores de probabilidade. Aí note que esse aqui vai ser probabilidade de J dado A e esse vai ser probabilidade de M dado A. E aí, aqui está um exemplo de valores, certo? Então, com isso, a gente pode calcular o valor de qualquer resultado que, como a fórmula anterior lá mostrou, vai ser simplesmente a multiplicação dos valores das tabelas do que for compatível com o resultado que a gente está calculando. Bom, outro exemplo aqui interessante é, voltando a esse exemplo simples do trânsito, onde a gente tem representado que a chuva causa trânsito, né, dessa forma, e aí a gente tem essa tabela para o R e essa tabela para o T dado R, com esses valores. Se a gente reconstruir a conjunta, né, então vai ser, aqui está todas as combinações, e simplesmente a gente está multiplicando o que é compatível aqui. Então, mais R mais T vai ser esse 1/4 vezes esse 3/4. Aí 1/4 vezes 3/4 dá 3/16. E assim por diante, certo? Então, aqui está mostrando a reconstrução da conjunta a partir da rede Bayesiana e suas tabelas. Aí o interessante é que, veja, essa mesma outra rede aqui, veja que aqui a gente tem essa R da T, se a gente construir essa T R com esses valores e a gente reconstruir a conjunta, a gente vai ter exatamente a mesma conjunta. Certo? Ou seja, essa conjunta aqui ela é perfeitamente representada por essa rede bayesiana, mais essas tabelas, como ela também é perfeitamente representada por essa outra rede bayesiana com essas tabelas. Certo? E aí veja que a gente tinha construído a rede pensando em relações causais, né, do tipo chuva causa trânsito, né, e aí por isso essa topologia e tal, mas essa outra rede também representa essa mesma conjunta, né? Mas aqui parece dizer que trânsito causa chuva, o que não faz sentido, certo? Aí, na verdade, não tem nada de errado nessa tabela, certo? Ela, do ponto de vista formal de uma rede bayesiana, ela representa essa conjunta tão bem quanto essa outra, certo? Agora, o que acontece é que é mais comum e mais, assim, como é que eu diria, natural para a gente pensar na influência causal do que outros, ou numa causal reversa como está aqui, certo? Então, se a gente fosse construir manualmente essa rede, provavelmente a gente optaria, né, por fazer essa rede e não essa, certo?
Mas note que essa rede é tão certa quanto a outra do ponto de vista formal da rede bayesiana, né? As contas vão dar todas certas nessa também, né? E isso acontece porque de fato essas setas do numa rede bayesiana não significam necessariamente uma relação causal, né? De causa e efeito. Então, quando essas setas refletem padrões causais, aí é mais fácil da gente assim até entender a rede, né? Olhar e ver, isso causa isso, não sei o quê. E também se a gente for construir essa rede através de um conhecimento especialista, aí é mais fácil a gente obter essas informações causais, né? O especialista ser capaz de expressar as relações causais. Mas, como eu falei, né, as redes bayesianas não necessariamente são causais, certo? E isso pode acontecer, às vezes acontece porque tem variáveis faltando, por exemplo, que são escondidas e você nem está levando em consideração. Então, por exemplo, se naqueles exemplos lá que a gente falou, né? Então, por exemplo, aquele exemplo que tinha trânsito e tinha gotejamento no telhado, e além disso tinha chuva, tinha não sei o que, um monte de coisa. Aí o que acontece? Se você considerar só as variáveis trânsito e chuva caindo e gotas caindo do telhado, essas coisas não vão ser independentes, porque tem a chuva que influencia nos dois, tal. Mas o que acontece? Se você não tivesse no seu modelo a variável chuva, você ia ver que trânsito e você não iria ver que não é independente trânsito e gotejamento, né? Se você fizesse o teste lá, como a gente fez lá no começo, a partir da tabela conjunta, né? E sendo que tanto seria estranho você colocar uma setinha pensando em causalidade, dizendo trânsito causa chuva cair do telhado, quanto seria estranho você pensar que gota caindo do telhado causa engarrafamento. Tá? Então, isso está ilustrando o fato é que você pode ter uma rede para um determinado problema que é descrito por determinadas variáveis, que há influência entre variáveis e não parece ser causal em nenhum dos dois sentidos, mas existe a influência. Certo? Então, a setinha na rede bayesiana não quer dizer que seja uma relação causal. Né? Então, na verdade, o que acontece é que essas setinhas simplesmente elas codificam, né, a independência condicional nesse formato aí, ou seja, que a variável, dado os seus pais, ela é independente das demais. Né? E não necessariamente nenhuma relação de causa e efeito. Bom, então, recapitulando aí o que é que a gente viu hoje e o que é que a gente vai ver em seguida. Então, basicamente, a gente viu que a rede bayesiana é uma forma de representar compactamente uma distribuição conjunta através de uma decomposição dela em condicionais, onde cada variável tem uma tabela de distribuição condicional aos seus pais da rede. E aí, com essa representação, né, a gente pode reconstruir, né, os valores de probabilidade de qualquer resultado, como a gente viu. Né. A gente começou falando e montando, desenhando redes para alguns exemplos, pensando intuitivamente na independência condicional como causalidade, né, isso causa aquilo, né, mas depois a gente viu que, na verdade, embora você possa construir uma rede pensando assim, né, as suas variáveis, não é o caso que sempre uma determinada topologia de rede bayesiana está codificando causalidade. Né. Porque, na verdade, o que ela codifica é simplesmente a independência condicional. E aí a gente vai ver a seguir como a gente vai utilizar essas redes bayesianas para responder a perguntas do tipo, por exemplo, inferência, que a gente vai falar nas próximas aulas. Certo?
Então hoje a gente viu as coisas básicas, né, da representação de uma rede bayesiana. E aí nas próximas aulas a gente vai tratar de outros problemas usando essa representação, certo? Então, próxima aula a gente ainda continua no tema, vai ter outra aula ainda no tema de redes bayesianas, a gente vai avançar mais um pouco aí, certo? Bom, então hoje termina por aqui. Agora, peraí, não fujam ainda não.